Aí, gente. Sim. Então é o seguinte, né? O artigo de base que eu usei para falar tudo que eu falei ontem é esse daqui, tá? E aí ele cita aqueles 3 estudos lá, e eu achei eles aqui nas referências, eu vou falar aqui para vocês, tá? São 3 estudos. Então, o primeiro, que era desse Kazetsuan, que é esse daqui, deixa eu só minimizar essa tela aqui que fica na frente. Ó, então, ele coloca aqui o ácido, o ácido ascórbico tópico, tá? E aí, aqui, ó. Peraí que eu vou achar aqui que tá escrito. Ele fala que ele coloca no olho direito de cada coelho, tratado com ácido ascórbico 10% para cada 3 horas em 24 horas. E o outro olho, o olho esquerdo era o olho controle. Só que é o seguinte, olha isso aqui. Depois de 24 horas, todos os animais foram mortos e as córneas foram trepanadas e processadas. Então, essas córneas foram analisadas depois de 24 horas desse processo, mas assim, uma avaliação né, histológica. Os animais não estavam vivos depois disso. Então, eu achei assim, esse estudo, né, ele quis avaliar, né, os 2 olhos dos coelhos em 24 horas após, né, comparando um olho com o outro, só que os animais foram mortos. E a conclusão que eles chegaram é que, ó, que o ácido ascórbico tópico aqui, ó, parece que reduz a inflamação, a reação inflamatória, e sugere que pode ser usado no tratamento complementar para o excimer laser para profilaxia, né, da reação inflamatória e, consequentemente, do RASE. Só que esse estudo aqui eu achei ele bem engraçado, porque os animais todos foram mortos depois de 24 horas. Então, eu achei assim que não, assim, apesar de ter essa conclusão, né, que com Teve 24 algum horas, outro trabalho aí, Silvia, que esse é você... o primeiro, esse é Tá, o vamos lá, primeiro. vamos para os outros, então. Espera só um pouquinho que na hora que eu subo encostar aqui, aparece a outra. Aí o segundo, eu não consegui achar ele na íntegra. É, eu tentei colocar o nome dele no Google, o nome dele no SciHub, de vários jeitos, não consegui, sabe? Mas eu achei aqui o resumo dele. Ele fala aqui, ó, que foram 2 grupos, um para miopia, um com miopia, com ou sem astigmatismo, e os pacientes foram tratados similarmente, com exceção de que um foi usado ácido ascorbato sistêmico, e comparado com outro grupo. E aí, nesse grupo, mostra que a suplementação pode ter uma ação profilática contra o RASE, né? Mas eles não dá ainda para recomendar esse uso, né? Foi feito esse trabalho aqui. Não achei ele na íntegra, consegui só esse resumo dele aqui, ó. Quais os outros trabalhos que falam similares aí? Embaixo tem alguns trabalhos aí que ele fala assim, Tem, eu trabalhos olhei similares. eles, eu abri esses aqui também, só que eles, esses trabalhos similares aqui, eu abri esse outro, principalmente, e tem um terceiro aqui, ó, e foi o que eu achei mais importante, na Hum, verdade. tá. Esse terceiro é o seguinte: eles fizeram a comparação de várias substâncias. Eles usaram 5 treatment groups, um com G-cisteína, um com G-etileno, um com EDTA e um com ascorbato, e outro com tetraciclina, para comparar qual deles tinha algum benefício no tratamento do RACE. E aqui ele falou assim que nenhum tratamento particularmente demonstrou ser
significante, tem um benefício significante sobre o controle, mas que dentro dos usados, a cisteína tendeu a produzir melhores resultados. Aí aqui, ó, nos gráficos deles, ó, aqui, ó, as escalas de Reise. Aí no controle, o ascorbato, cisteína, TDA e tetraciclina. No grayscale, aqui, ó, a refracted light e backscattered light. Aí todos eles falaram que apesar, né, de ter essas diferenças, elas não foram estatisticamente significativas, tá, em relação ao controle na profilaxia. Esse que era o trabalho que falava que não tinha segurança, que não evidenciou. Mas esse eu achei que foi o trabalho mais completo, porque eles fizeram vários estudos, ó. Aí tem, tá vendo? Aí aqui mostra também a espessura do epitélio, o índice de Reise. Aí tem aqui um outro aqui embaixo, ó, depósitos subepiteliais. E os que deram piores resultados foi esse EDTA. Ele fala isso aqui também. Mas que a vitamina C, nesse trabalho que eles fizeram comparativo com várias outras coisas em relação ao controle, não mostrou benefício. Esse trabalho que eu achei que foi o mais completo, sabe? Aí é Ok. isso, mas assim, ele fala assim, que eu uso de ácido ascórbico 10% tópico, Uhum. nesse caso aqui. Entendeu? Mas ele não foi significativo. E Ok, aí, Silvia, mas foi ótimo. Muito obrigado por ter trazido esse trabalho para a gente. Existem outros trabalhos que mostram algum efeito. E eu vou mostrar que em vários casos complicados de Reis, eu usei o ácido ascórbico, vitamina C, até porque, como são complicações crônicas, o paciente tem que ter a percepção também de estar sendo tratado, porque é muito lenta a recuperação, como nós vamos ver. Então, eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta para a Silvia, ou podemos, então, dar início aos nossos casos aqui. eu achei um outro trabalho que eu nem coloquei aqui, que era sobre a in vitro. Não coloquei ele aqui, não, Mas e o que que ele falava também lá? não foi significativo. Que eles fizeram um teste com das células corneanas in vitro. Foram esses 4 trabalhos que Sim, eu mas vi. qual a conclusão desse trabalho in vitro? Que não tinha relevância significativa. Então tá. Bom, então, Eu não apresentei ele aqui porque ok. Não, ele tudo bem, estava dentro então. desses similares aqui. Ok. Eu vou explicar a vocês, nesses casos que eu vou apresentar aqui, porque que, em certos casos mais dramáticos, eu receito o ácido ascórbico ou a vitamina C. Bom, alguém mais quer fazer alguma pergunta para a Silvia? Arnaldo? Reinaldo, acho que está de bom tamanho. Realmente a Silvia ela teve muita boa vontade para pesquisar, mas realmente não tem muita coisa na literatura, não, Eu sabe? Nós achei vamos que não tinha continuar muita Ah, acompanhando, coisa. Foi mas difícil. eu tô interessado em saber aí como é que os seus casos evoluíram aí com a vitamina C. então vamos ver aqui. Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Estão vendo? Abriu aí Sim. na forma de apresentação? Perfeito, vamos em Tá. frente. Bom, eu vou assim acelerar um pouquinho aqui, depois eu passo a palavra para quem for fazer a discussão, só para a gente focar naquilo que realmente nos interessa, que é a condução do Reis. É uma paciente de 22 anos, de 2014, usuária de lente de contato, uma alta miopia, e essa paciente veio para consulta de rotina, veio para avaliar a lente de contato. Então, o paciente que vem para avaliar a lente de contato, a gente adapta uma lente de contato. O paciente veio para avaliar laser, a gente avalia a possibilidade de laser. O paciente veio para consulta de rotina, faz uma avaliação de rotina. Todo paciente automíope submeter, então, a um exame de rotina preventivo, vocês observam que
foi indicado laser. Observa quantos pacientes que eu mostro aqui que foram feitos laser de periferia. Pacientes que poderiam ter tido algum descolamento de retina. Então, aqui está a topografia do paciente. Aqui está a paquimetria. Quem vai conduzir esse caso, Arnaldo? Vamos convidar a doutora Silvia para apresentar esse Isso, a caso Silvia já é aí pra gente. expert em reis, então. Vamos lá, Exato. Silvia. Eu quero Expert saber o em seguinte, reis é uma opera ou não palavra bem opera esse forte. paciente? Hã? Expert em reis é uma palavra bem, bem É, forte. está familiarizada, então. Tudo bem. Tá. Então, vamos daqui para frente. Silvia, você operaria essa paciente? 22 anos, uma alta miopia, aqui está a topografia. Deixa eu só olhar os dados aqui. 7, 7,5. Essa escala aqui do olho esquerdo tá de meio, 0,6. Não, a escala está tudo normal. A topografia também sem alterações, né? Isso Os foi em índices que todos ano? normais. 2015, 2016? 14. É. Também em 2014, depois voltou em 2015. 2014, 2020. Pessoal, por ser um grau alto assim, tem um pentacam para a gente poder. Perfeito. O Pentacam, nós temos dois motivos para pedir o Pentacam. Primeiro, uma alta miopia e, principalmente, um paciente muito jovem. Perfeito. Então, indicado, então, aqui está a topografia. Mas aí é o seguinte, antes de pedir o Pentacam, eu expliquei para essa paciente que, apesar dela ter uma córnea boa, eu pedi um Pentacam, mas que eu achava que ela não ia ter possibilidade de corrigir o grau total. Foi quando ela me disse o seguinte, não, se eu ficar com os 2 graus aí e conseguir fazer academia, eu estou satisfeita. Eu já preparei a paciente para uma possível hipocorreção. Então, como você Quanto sugeriu, que era a paquimetria? 533, 520. Ah, tá ali em cima, tá. Tá. Então, ela foi submetida, então, a um bloqueio na periferia da retina, Uhum. e foi pedido, então, o Pentacam, como você muito bem sugeriu. O Pentacam dela, para a gente encurtar a conversa, Normal, né? totalmente normal. Só Uhum. tem uma coisa aí, Silvia, que chama atenção. Você conseguiu identificar? É... Gente, aqui, eu não tô vendo os índices, né, em aumento aqui, mas Não, os índices estão todos normais. O Atmas 409, o talvez centramento. aqui, né? Aqui, então, o que me Aqui chamou nessa a atenção? espessura, Não, a espessura do tá ok, Pentacam né? sempre dá um pouquinho menor, deu 512. Então, o que me chamou a atenção nesse Pentacam? Uma paquimetria um pouco abaixo da média, uma elevação posterior com Eu um olhei isso aí escape também. aqui, né? Uhum. E também um IT. Isso aqui, o IT é o quanto que o ponto fino está descentrado do centro da córnea. A gente sabe que córneas normais têm o ponto fino no seu centro, ou discretissimamente temporal inferior. É normal, temporal inferior, mas assim, dentro de menos de 1 milímetro. Aqui estava com 1,1 milímetro. Isso aí me chamou um pouco a atenção. O olho esquerdo também esse escape na elevação posterior, você vê que mais 16, já começa a ser um pouco suspeito. Está vendo aqui, ó, elevação posterior. Aqui também, ó, o centramento 1,11. O eixo máximo normal, a paquimetria 513, a percentual de espessamento normal, aqui entre 6 e 8 milímetros, a curva de Belin-Ambrose normal. Bom, então, o Pentacam legal. Mas como ela usava lente de contato, eu já falei várias vezes com vocês que lente de contato pode interferir a topografia, também no Pentacam, né? Então, eu resolvi, então, suspender o uso da lente de contato, e ela falou que só usava lente de contato na academia. Ela queria realmente fazer academia. Cada pessoa com sua
com sua É, expectativa. Observe o seguinte, ela só usava a lente para fazer academia, que ela ia ficar muito satisfeita com 2 de miopia, ela estava muito satisfeita. Então, eu resolvi repetir o Pentacam. Observe que o Pentacam foi repetido, então, mais ou menos uma coisa. uns 10 dias depois, uns 8 dias depois, e deram índices muito semelhantes. Certo. Não teve nenhuma mudança, aquele escape nasal. Lembrando, gente, que a gente não deve olhar a periferia da córnea na elevação posterior. Eu pus um círculo aqui para vocês verem o que vocês têm que procurar de elevação posterior. São essas medidas logo abaixo do centro da córnea. Essas medidas centrais, essas 3 medidas aqui são as mais importantes para a gente avaliar o IS, que é essa diferença inferior-superior. Tá certo? Que faz parte também do nosso índice de Rabinovich lá do Kisa. São essas 3 medidas aqui, essa diferença superior e inferior. Bom, então, a córnea dela normal, eu não vi nenhum problema, a paciente já satisfeita de ficar com -2 para fazer a academia dela sem óculos, sem lente, ou melhor, sem óculos, né? Então, o que você faria, Silvia? Você operaria essa paciente? Sim, operaria. Ok, então, a paciente jovem, por questões de segurança, né? Optei, então, por fazer um Uma PRK. hipocorreção. E vocês observam que eu não fiz a hipocorreção. Eu pus a distância vértice da paciente e fiz o -6,5, ou seja, procurando, então, manter a paciente próxima da himetropia. Se ficasse alguma hipocorreção, a paciente estava preparada para essa hipocorreção, estava esperando e não seria nenhum problema. Bom, então, tudo bem, no dia 6 de... Então, começa daqui para frente, então, descrever o caso aí, Silvio. 6 de junho de 2020 foi feito o PRK, tá bom? Certo. Com -6,5. No segundo DPO, voltou como urgência devido ao aumento da ardência ocular. No quinto DPO, ainda com epitélio irregular no olho direito, recolocada a lente de contato terapêutica. Do oitavo ao 16º DPO, controles frequentes e troca da LCT quando impregnada. No 18º DPO, finalmente, epitélio íntegro irregular. Aqui a gente já tem um fato importante, né? Muito O que eu importante, falei né? ontem. Quando demora para fechar o epitélio, esse é um fator de risco aí para um fator, né, que favorece a formação do RAID. Perfeito. Então, você imagina o seguinte, olha aqui para você ver. Em outubro, ela fez em junho. 4 meses depois, olha como é que ela voltou, Silvio. 4 meses depois, ela voltou com um RAID de 3 cruzes em ambos os olhos. Acuidade visual de 1 no olho direito e 0,1 no olho esquerdo. E a gente vê aqui na Aqui estão as imagem, né? fotografias aqui, ó. Um RAID importante em ambos os olhos, né? Bom, a gente classifica o RAID em 4 cruzes, tem várias classificações. Uma cruz ou traços é aquele RAID dificilmente identificado. 2 cruzes é um RAID que você identifica com muita facilidade. 3 cruzes é quando você já tem um RAID difuso, comprometendo já a transparência da córnea. E 4 cruzes quando você não consegue ver a pupila. Então, isso aqui, um RAID 3 cruzes, e curiosamente, você observa, ele não tem muita diferença do olho direito para o esquerdo, no entanto, a visão do olho direito é 1 e do olho esquerdo é 0,1. Aí está a topografia no 4º mês pós-operatório. Conduta, Silvia. Olha, como está no 4º mês de pós-operatório, né? Eu acho que né, nesse momento aí, eu acho que já, assim, a fase inflamatória aí, acho que já passou, sabe? Não sei se eu colocaria corticoide, não. Lembrar que esse RAID, ele foi um RAID mais tardio. Essa paciente estava bem. Estava bem, quando aí ela apareceu voltou com mesmo. 4 meses, é que ela voltou apavorada porque não estava enxergando um olho. Até então, ela estava com a Estava visão, bem. estava bem.
Eu acho que eu colocaria um corticoide aí, porque não dá para você não fazer nada, né? Perfeito. É, Então, realmente, você tem que usar corticoide na fase aguda do Reis, na fase onde o Reis está se instalando, quando ele está na fase inicial de instalação. O corticoide realmente tem benefício. Então, isso. como foi um Reis importante, olha a vitamina C aí. Eu sugeri à paciente que, além de evitar exposição ultravioleta, o paciente nunca, principalmente quando tem complicação, nunca confessa que tomou sol. E usar lubrificante e entrei com corticoide tópico, ok? Ok. E a vitamina C também. Dosagem Mas da a vitamina vitamina C, C você passou o quê? Oral? oral, via oral. Eu passei Como via é que oral é essa 1 prescrição? grama por dia. 1 grama por dia. 1 grama por dia. Se por acaso o Reis está me preocupando muito, às vezes eu passo até 2 gramas por dia. Existe uma forma muito fácil de se administrar a vitamina C, que você pode ser complexo B, esses complexos multivitamínicos, tem B, C e tudo, ou então você receita logo um comprimido de Cebion, que é acaba de faz um suco de laranja ali com Cebion, são aquelas pastilhas efervescentes, e tem 1 grama cada comprimido. Você pode receitar 1 ou 2 comprimidos por dia. Vamos em frente. Aí, Aí, vai lá, em em novembro, um mês novembro, depois. Uhum. houve melhora da visão, mas mantém com embaçamento no olho esquerdo. No acuidade visual 0,8 no direito, 0,5 no esquerdo, sem correção. O Reis estava 2 cruzes no lado direito e 1 cruz no esquerdo, e ela suspendeu o flutinol, né? Depois de 1 mês usando É. né, o medicamento. Você Só fez 1 aqui mês uma de sensibilidade ao corticóide, você vê que é um contraste? corticóide baixa potência, eu tenho muito receio de glaucoma cortisônico, em É, jovem isso pode se tornar um grave problema, então às vezes o paciente abusa do uso também, então eu prefiro passar um clinicamente melhorou corticoide bem, né? mais. Tá? Aí melhorou bem, né? Aí o que você faria com Melhorou essa bem. paciente? Eu ainda acompanharia mais. Não, Não, eu claro, o deixaria paciente não está. agora sem corticoide, ia manter com lubrificante, mas eu ia continuar o controle dela. Lembrando que a paciente está com 0,5 de visão, essa paciente não está satisfeita. Aí eu Não resolvi tá, mas fazer já um, está né? melhorando. Mas já está melhorando, né? Agora o lado direito piorou, né? Olha a qualidade de visão da paciente. Não, melhorou também. Eu estava 0,1, agora está 0,5. Melhorou Não, muito. o lado direito estava 1,0, Pois é. não é Mas é isso? assim, uma visão de 1 para 0,1 e de 0,8, 0,5, evidentemente o paciente teve melhora. Agora, Não, observe que a sim. qualidade de visão, olha como é que está lá. Não, mas eu tô querendo perguntar o seguinte: o olho direito estava 1,0 e foi para 0,8. Ela tem É raise nos isso? 2 olhos. Sim, ela tem raise nos Ah, 2 olhos. Então, esse raise vai variar a visão, às vezes um pouco melhor, um pouco pior. tá. O que é importante, Mas é, clinicamente melhorou bem. o que é importante não é 1 ou 0,8. O importante é a qualidade de visão. E essa paciente tinha uma péssima qualidade de visão. Olha a sensibilidade ao contraste nos 2 olhos, principalmente no esquerdo. Perda em todas as frequências. Isso aqui é muito mais importante do que 1 ou 0,8. 1 ou É. 0,8 não faz a menor diferença. Mas uma sensibilidade ao contraste baixa, como está essa aqui, faz com que a paciente tenha muita queixa. Então vamos para frente. Porque se ela tivesse Ah, 8, 0,8 e 0,5 com uma boa sensibilidade ao contraste, eu não estaria preocupada com o paciente, não ficaria tendo aham. que vê-la com tanta frequência. Mas essa paciente tem um disability glare, que é uma visão pouco de pouca qualidade, principalmente em ambientes mesópicos. Observe à noite aqui, o estímulo noturno. Cai tudo, ela enxerga muito mal. Bom, É. então, realmente, depois de 30 dias, o Reis melhorou, a visão também melhorou. Eu sugeri, então, suspender o corticoide, evitar Isso. o V, lubrificante, mantive a vitamina C e pedi para voltar daqui 3 meses, tá bom? Tá bom. Para frente. Eu acho que é isso mesmo. Tem que Uhum. esperar um pouco. Mas Ele já, pode melhorar até 12 meses depois. Então, agora é observe aí como é que acompanhar. está o Reis aí. Vê que é um Reis É, importante, né? é um Os risco 2 olhos. importante.
Agora, isso aqui que eu queria discutir com vocês, que eu comecei a comentar com vocês ontem. Será que tem uma diferença tão grande do olho direito para o olho esquerdo do Reis? Convenhamos que a diferença é muito pequena. No entanto, nós temos uma acuidade visual, uma diferença enorme. Por quê? Aquilo que eu expliquei para vocês. Às vezes o Reis, ele não dispersa para dentro do olho, ele bate na córnea e a frente de onda volta no olho do examinador. É o chamado backscattering. Esse backscattering incomoda o examinador, mas não degrada o contraste. O paciente não tem queixa de degradação do contraste, então a sensibilidade ao contraste não é tão complicado, tão piorado. Agora observa o olho esquerdo. Aparentemente o Reis é do mesmo jeito, tem uma acuidade visual muito ruim. Por quê? Porque essa frente de onda ela está se dispersando para dentro do olho, chamado forward scattering, e cria uma grande perda de sensibilidade ao contraste, levando a uma péssima acuidade visual e qualidade de visão. Ficou claro? Então, não avalie o Reis pela lâmpada de fenda. Tem que ver qual que é o impacto desse Reis sobre a qualidade de visão. Bom, segue o jogo. Estamos em janeiro de 2021. Então, em janeiro de agora, 2021, com 6 meses do PRK, nega a melhora da visão após 6 meses. A dinâmica está menos 0,75, 0,8, e o esquerdo, menos 1,25, com 0,75 a 90. Na bio, o Reis mantém 3 cruzes. Piorou Aí você até, solicitou mapeamento de retina. E piorou, inclusive, né? Piorou, E aí, o que você faria? Olha as condutas aí. Nossa. O paciente já começa a ficar mais incomodada, né? Piorou Quer o dizer, em Reis. 6 meses, né? Nossa, acho que eu talvez reintroduziria o corticoide ou um PTK. Nossa, eu não sei. Bom, o PTK, gente, é sempre uma possibilidade quando você não está tendo alteração do quadro. Se o paciente está num quadro que ainda está em evolução, você mexer, fazer um PTK, você vai mudar essa refração, né? Lembrar que esse grau que apareceu, 0,75 e 1, não é regressão de efeito. Isso aí é decorrente do Reis. O Reis faz com que haja regressão a regressão do grau. Mas, uma vez que o Reis melhora, esse grau desaparece. Ele é decorrente do Reis, não é perda de efeito. Usar corticoide, como eu falei com vocês, eu tenho muito medo de ficar usando corticoide de forma crônica. Continuar explicando para o paciente não tomar sol, tomar muito cuidado, lubrificar o olho, uma córnea lubrificada sempre tem uma melhor qualidade de visão. Passar um óculos para o paciente não pode ficar esperando meses aí com uma visão ruim. A paciente não se importava de usar óculos eventualmente. Ela queria fazer academia sem óculos. E ela conseguia fazer academia sem óculos. Consigo. Então, passei o óculos para ela ter uma percepção de melhora. E aí, gente, Agora, tem o uma droga. tacrolimus, professor, ele tem alguma evidência para Reis? Qual que é o efeito do tracolimus? O tracolimus é uma droga, o corticoide é uma droga imunossupressora. Sim. E o tracolimus é uma droga imunomoduladora. Moduladora. Então, ela é muito útil em quadros de alergia, quadros inflamatórios. E o Reis é um quadro inflamatório, né? Tem um componente inflamatório. Então, eu optei por usar o tracolimus, que é muito mais seguro do que o corticoide. E mantive a vitamina C. E pedi para voltar com 90 dias. Deixa-me ver aqui. Tá. Então, aí foi feito um novo teste de sensibilidade ao contraste, que tinha perdas muito importantes, de dia e de noite, em ambos os olhos. Ou seja, a situação não estava evoluindo bem. Observe que a paquimetria da paciente era uma paquimetria ainda isso ela boa, tá né? meses usando vitamina C, né, professor? Não, vitamina C, gente, se você começar a acumular muita vitamina C, você elimina pela urina. É muito difícil você ter uma hipervitaminose C. Você não tem, só se for via parenteral. Então, com Mas um ela ano, estava observe. esses meses todos usando vitamina C? Sim, mantive vitamina C.
E aí, ia tomando suquinho de laranja lá todo dia no almoço e tudo bem. A paciente tem que ter a percepção de cuidado, tem que ter percepção que alguma coisa está sendo feita. Eu não tenho um controle para saber se realmente está trazendo efeito ou não. Mas se a literatura me permite usar, então eu vou usar. E mantive o Tracolimos, a visão dela com correção era uma visão satisfatória, observa que já melhorou bastante, mas ela continuava com uma qualidade de visão em função do Race. Aqui ela já estava usando óculos. Quando ela usava o óculos, melhorava a qualidade visual, e ela, que tinha 7 graus de miopia, passou a ficar, até de certa forma, mais tranquila. Você manteria o que aí? Receitaria óculos, receitaria Tracolimos, manteria vitamina C, o que você faria? Tu receitou a vitamina C quando estava em janeiro, não foi? Foi. E aí, um ano depois, 6 meses depois desse tratamento, ela estava mantendo daquele jeito. Não Então, adiantou nada. não, ela já estava bem. Quando ela começou a ficar satisfeita, que ela já não estava queixando, o Reis estava lá. Mas o Reis, gente, é aquilo que eu falei com vocês há pouco. Backscattering. Não estava incomodando a paciente. Então, eu suspendi o Tracolimos, suspendi a vitamina C, não dei mais corticoide, passei o óculos para ela e disse, você vai voltar para fazer um novo teste sem claro contraste. E realmente, eu fiquei mais tranquilo, porque essa paciente teve, então, aquilo que era perdas importantes, passou a ser perdas leves e moderadas. Aquilo que era perdas importantes à noite, passou a ter perdas leves e já estava começando a querer normalizar nas baixas frequências. Quer dizer, estava tendo melhora da qualidade de visão. Ou seja, apesar de ter o RAID, o teste de contraste me mostrava que esse RAID não estava degradando o contraste. Observa aí agora, para ilustrar vocês, o teste de contraste em abril e em julho. Em abril e julho. Tracejado. Mostrando uma melhora em ambos os olhos, tanto no estímulo diurno quanto no estímulo noturno. Mostrando, então, que a paciente realmente estava começando a perceber uma melhora e, por isso, ela parou de queixar. Estava usando o óculos, porque não foi prometido ela emetropia. Certo. Bom, então tá aí. Em julho, eu passei para ela, então. 2021. Estava já. Após o PRK. Não é? Mantive o óculos e tal, e controle. Fui espaçando os controles também. Então, o que é que nós aprendemos nesse caso? Um caso desafiador. Um raise persistente, observa. Essa paciente já estava com 1 ano de pós-operatório. Você imagina se opera um paciente. Vou fazer uma cirurgia PRK, porque é uma técnica mais segura, e tudo, aí dá um negócio desse. Você tem que ter muita habilidade, saber levar o paciente, para que o paciente não estresse, para que o paciente não abandone o tratamento, para que o paciente não procure outro médico. O que é que você aprendeu nesse caso, Silvia? Se o paciente vier para a rotina, refração, veio para teste lente de contato, refração com lente de contato, veio para refrativa. Avalie a possibilidade de refrativa. Nosso objetivo é atender a expectativa do Você paciente. entendeu? Vem para a rotina, receita óculos, vem para lente, receita lente, vem para refrativa, avalia a possibilidade refrativa. Atenda a expectativa do paciente. Todo automíope deve ser acompanhado por retinólogo periodicamente, certo? A presença de RAISE tem como principal fator de risco a exposição aos raios ultravioleta nos primeiros meses após a cirurgia. Retardo na cicatrização epitelial também é fator de risco para RAISE. Quanto maior a profundidade de ablação, maior o risco de RAISE. Na fase precoce do RAISE, há boa resposta ao corticoide tópico, devendo ser suspenso lentamente. O uso por longo período traz mais efeitos colaterais do que benefícios. A diminuição regressiva em lubrificante sem conservante é uma boa alternativa. Isso eu faço com muita frequência. Eu passo para o paciente um corticoide e peço para ele, periodicamente, quando o frasco começar a diminuir, que ele complete com lágrima artificial. No final, ele vai estar usando só lágrima artificial. A suspensão do corticoide de forma súbita tem uma tendência de recidiva do RAISE. A intensidade do RAISE e a lâmpada de fenda pode não corresponder à baixa visual.
Acompanhe com sensibilidade ao contraste para avaliar a melhora do quadro. Mostre ao paciente as melhoras, mesmo que pequenas, para motivá-lo a continuar o tratamento. Mantenha acompanhamento regular até melhora da qualidade da visão. Caso contrário, outro médico continuará o tratamento. Apesar da lenta recuperação, teve a sua expectativa atendida: fazer academia sem óculos. Bom, mas a paciente não estava bem. Olha como é que estava a sensibilidade ao contraste. Então, essa paciente, você não pode nunca dar alta para a paciente. Você tem que continuar fazendo acompanhamento. Observe-se que foi a evolução dela lá no prontuário. 18 dias ainda com lente de contato no olho direito. E que foi o olho que realmente piorou mais o Reis, tá certo? Aqui mostrando que depois ela voltou e tal. Bom, então vocês observem aí um caso bastante desafiador de Reis após PRK. É uma técnica segura? É. Mas apesar da mitomicina, e foi usada a mitomicina, às vezes você tem essa reação, vamos dizer, uma reação inflamatória, um Reis aí que realmente compromete a visão, e se você não tiver muita habilidade, vai comprometer também a sua boa relação médico-paciente. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta sobre esse caso? Eu quero. Diga lá. Por exemplo, quando você tem um paciente que tem uma alta metropia, uma alta miopia, e aí você tem como fazer um PRK, mas aí existe algum fator que que te induza a escolher mais tipo, um LASIK, ou manter na ideia do PRK mesmo assim? Por exemplo, Não, boa paciente é pergunta. um paciente que gosta, por exemplo, gosta de jogar, sei lá, beach tênis, um paciente gosta de praticar algum tipo de esporte ao ar livre, ou um paciente que tem um aqueloide, igual você estava falando ontem. Tem algum fator, né, que o senhor Isso tudo que você observa falou pode ser fatores que me levam a fazer um LASIK. Essa paciente, por exemplo, o objetivo dela não era praticar beach tênis, não era jogar futebol, era fazer academia. Então, como era uma paciente que aparentemente não se expunha muito ao sol, eu fiz para ela o PRK sem preocupação, e, no entanto, deu esse raise danado. Agora, se o paciente já vem, não, eu gosto de jogar futebol de campo, eu jogo domingo de manhã, tomo um sol danado, eu não vou fazer PRK nesse paciente. Né? O paciente, por exemplo, que é profissional, pratica esporte ao ar livre de forma profissional, eu não vou fazer PRK. Agora, se o paciente não tiver condições de fazer um LASIK, ele tem uma córnea fina, é um paciente mais jovem e tem uma metropia mais alta, o que eu faço é fazer um PRK e durante 6 meses ele vai se comprometer a usar uma lente de contato 100 graus, porque essas lentes de contato descartáveis elas têm filtro ultravioleta. Isso é uma coisa que eu faço, nunca vi ninguém falar nisso, nunca vi ninguém fazer isso, e eu faço isso de rotina. O paciente compra as lentes periodicamente e vai usando as lentes para poder praticar o seu esporte. E se o paciente é um paciente que pratica esporte, outro dia eu operei uma moça, até interessante, a menina é famosa, eu não sabia. Eu detesto briga, luta, essas coisas eu não gosto. Mas antes me apareceu lá uma mulher gigante. Eu acho que eu não comentei com vocês, não. A mulher é muito grande. Ela deve ter 1,90 m e assim, com 1,5 m de largura. Ela é gigante. Bom, essa mulher chegou com a seguinte situação. Eu sou profissional de MMC, MMA, MMC, não sei. Um negócio assim. Ela luta. E ela estava usando lente de contato, e a lente de contato às vezes sai durante a luta, porque você tem muito impacto, toma soco de todo jeito. Aí ela falou assim, essa moça mora nos Estados Unidos. Aí eu achei que negócio estranho e tudo, fiz os exames dela e operei. No caso dela, apesar de ser uma atleta profissional, eu fiz um PRK. Uma pessoa que toma muita pancada, você fazer um LASIK, o risco de descolar esse flap numa pancada é real. Eu já mostrei vários casos para fazer descolamento de flap. Então, eu optei por fazer nela um PRK topo guiado, e essa paciente foi muito bem, já foi para os Estados Unidos e eu não tive mais contato com ela. Mas então a gente tem que avaliar também os hábitos de profissão do paciente, porque senão pode criar para ele um problema. Né?
Eu uma vez operei um goleiro de time de futebol. Você imagina, eu faço nele um PRK, o cara tem um Reis. Fica 6 meses sem jogar futebol. Nossa, Você complica a vida dele. Então, tem que tomar cuidado. Bom, aí, nesse caso, você opta mais por fazer um LASIK? claro, aí é LASIK, não há Aí é dúvida. LASIK, né? Com certeza. LASIK. Bom, E gente, um alguém quer grau fazer alguma muito, pergunta? O que é? um grau assim, tipo, -8. Você faria também um LASIK? Sim, se tiver uma córnea boa. Tá vendo? De É, preferência com fento, porque com fento eu faço um flap bem fino, né? Eu tenho confio. certeza que o flap vai ser fino. Tá. Arnaldo, Reinaldo, é interessante o caso e não tem muito a acrescentar, né? Eu faria a mesma coisa também. Eu não tenho usado a vitamina C de rotina nesses casos de Reis persistente. Como eu já havia comentado anteriormente, no momento, eu estou tratando um paciente que é de outro estado, que está apresentando um Reis importante. Então, eu vou introduzir a vitamina C para ele na segunda-feira e, oportunamente, eu vou te falar o resultado que eu estou tendo lá. Ok? beleza. Inclusive, eu acho o seguinte, sabe? Que a minha ideia, e eu já estou com essa ideia há algum tempo, e agora com esses trabalhos da Silvia, eu estou mais motivado. Pacientes que tiver um fator de risco maior para Reis, talvez eu já comece com a vitamina C antes da cirurgia. Já passe para o Ótima paciente no ideia. pré-operatório, sabe? Para tentar ver se a gente consegue níveis maiores. Porque a vitamina C, gente, tem um fator antioxidativo. Essa substância antioxidativa tem um papel importante no processo inflamatório. Então, de repente, a gente começa a usar no pré-operatório. Vamos em frente. Mais Então, alguém quer fazer vamos alguma pergunta lá. sobre esse caso? Não? Então, eu vou passar para o segundo caso aqui. Quem vai discutir esse caso, Arnaldo? Vamos convidar a doutora Débora para apresentar esse caso para nós. Gente, presta atenção que isso aqui foi o meu pior caso de Reis, tá? Aquele outro foi um caso extremamente light. Esse aqui vocês vão ver que encrenca. Então, vamos lá. E a propósito, esse rapaz é filho de um amigo meu que joga tênis comigo. Então, ou seja, encontro com ele toda semana. Então, você imagina que legal, né? Toda semana eu tenho notícia desse rapaz. Bom, vamos lá. Quem vai querer comentar esse caso? Eu vou comentar, doutor. Vamos lá. Paciente masculino, 37 anos, engenheiro. Em agosto de 2017, veio para avaliação de cirurgia refrativa. Já usava lente de contato gelatinosa socialmente. É um paciente alto míope, né? 7,25 com menos meio a 170. E o olho esquerdo, 7,25 também com menos meio a 110. A topografia de córnea desse paciente, a paquimetria boa, acima de 520, 530, né? 540, boa. A paquimetria 43, 44, boa também. O astigmatismo pequeno. E o outro 44, 44,5. Eu pediria operaria? Então, igual a gente falou na outra paciente, né? Pedir um mapeamento de retina desse paciente, avaliar a retina, né? Periférica também. E pediria um Pentacam a princípio. Você faria PRK ou LASIK desse paciente? 37 anos. E você faria hemetropia ou faria uma báscula? 37 anos. Já posso considerar mesmo um pré-presbita, né? Uhum. Seria interessante, às vezes ele já está acostumado a lente de contato. Discutir com ele, né, gente? A gente tem que discutir com o paciente. Paciente, Bom, então vamos lá. Nele para ver se ele aceita báscula, como que fica, né? Tá. Ficaria, Paciente com 37 anos, uma córnea muito normal, apesar de ser uma alta miopia, eu não pedi um Pentacam. Não achei que Pentacam fosse me ajudar em nada. Mas tudo bem. Se quiser pedir o Pentacam, não há problema nenhum. Até porque, gente, esse topógrafo, eu conheço muito bem esse topógrafo. Quando ele tem todos os índices normais, é porque essa córnea é extremamente normal. Qualquer alteraçãozinha dá índice amarelo ou vermelho. Os índices todos ali, 0,01 de assimetria, 0,38 de assimetria escleral, de irregularidade 0,3, 0,3, é muito normal. Então, eu não pedi um Pentacam. Mas vamos lá.
Então, foi tirada as lentes com 5 dias e eu propus para o paciente fazer uma hipocorreção no olho não dominante Tá, de 0,75, tá bom? ótimo. Vamos em E o frente. estava ok. Aham. Porque ele usou Isso em rápido. dezembro. Aham. Em fevereiro, 2 meses depois, em 2018, 60 dias, né, de pós-operatório PRK, aí apareceu um raise, uma cruz em ambos os olhos. A acuidade permanecia 1 em ambos os olhos sem correção. E o teste de sensibilidade de contraste estava normal nos estímulos, tanto Perfeito, né, gente? Um pequeno raise, gente, em isso. PRK é muito comum, né? Isso aí Uhum. vai acontecer, mas se tem uma sensibilidade ao contraste normal, isso não me preocupa. É o backscattering, não vai me preocupar. Mas Isso. esse paciente voltou 4 meses depois, ou seja, com 6 meses, olha como é que ele estava aí. Aí já a raise já estava mais importante, que são as da foto, né? Uhum. 3 cruzes no olho direito, 2 cruzes no olho esquerdo, com um teste de sensibilidade diurno, com as perdas leves, e noturno, mais perdas difusas em ambos os olhos. Então, mais considerável em olho direito as perdas diurnas. A Paciente refração, muito satisfeito, tá, Débora? isso, Paciente tá, extremamente satisfeito. ótimo. Plano, ainda enxergando bem, né, 0,8, e foi feita a hipocorreção, continuou -1, 0,8. Se esse paciente está satisfeito, mas tem essa opacidade, o teste de sensibilidade já teve uma perda, eu avaliaria evitar radiação, claro, né? Não faria um PTK em olho direito. O tacrolimus pode ser interessante, mas não sei se a acuidade visual ainda continua boa, não sei se seria interessante começar. Lubrificante também. Uhum. E o tacrolimus, às vezes, eu passaria, sim, doutor. Com certeza. Porque se Uhum. esse paciente que estava bem com 60 dias, Depois, alguns meses depois começa, isso aí estava começando, isso vai piorar. Então, eu já comecei com tracolimus 2 vezes ao dia, 0,3, e isso. continuei 6 meses depois da cirurgia. Ai, Ele tava, não, é, isso aí eu fiz com 6 meses, né? isso, a Então, gente foi já tinha visto. receitado tracolimus, lubrificante, perfeito. E evitar Lógico, radiação. um paciente que É, está em evolução, você não vai pensar num PTK. isso. Continua, então, em julho de 2018. Um mês depois daquela avaliação, aí ele já começou a queixar uma piora Aí, visual. No teste de sensibilidade, dá para ver a diferença aí, né? No olho direito, com perda difusa tanto diurna quanto noturna. No olho esquerdo, diurno, normal, mas noturno com as perdas em meia e alta frequência. E a biomicroscopia, houve piora do Reise. eu não sei se você observou, Débora, o que Uhum. complicou mais o caso é que o olho dominante dele, o que Que nós pior, deixamos emétrope, foi o que deu mais problema. Aí que a coisa complicou, porque aí o paciente ficou muito incapacitado. É um paciente que trabalha com muita planilha de Excel. Esse rapaz, ele é um cara muito bem sucedido, tem um escritório de engenharia que mexe com projetos e tudo. Aí ele já estava bem desconfortável. sim. Aí, nesse caso, eu já posso considerar que é o forward scattering, né? Que já tem uma dispersão ali, Uhum. já teve um comprometimento da qualidade de visão do paciente, né? Principalmente no olho direito, exatamente. Seria E aí? interessante colocar corticoide nesse caso agora? Ou já tem mais tempo e já passou a fase aguda e não faz tanta Ele está diferença? com 5 meses após, 7 meses após ele começou com esse raise Uhum, com 2 meses, o raise sim. piorou depois com 6 meses e agora ele está com 7 meses. Então, eu já achei que é o seguinte, era um raise muito bem estabelecido, onde Uhum, ele provavelmente, o corticoide, aquilo que eu falei, você tem que usar o corticoide muito tempo, ele vai ter que começar a ter mais problema efeito colateral do que é, terapêutico. sim. Então, manteve todos, né? Todos os colírios e introduziu a vitamina C. Perfeito. Tá, ótimo. Então tá aí, você vê que está com a qualidade de visão ruim, né? Observa lá, É, qualidade de sim, visão ruim. a qualidade. Então vamos lá. Em No 7 meses e tal. Agora com 10 meses. 10 meses, relata piora da visão ainda em olho direito, e o teste de sensibilidade de contraste com perdas difusas, tanto diurna quanto noturna em ambos os olhos.
No último exame, ele estava assim, ó, o esquerdo ainda estava preservado de dia, já começando a perder todas de noite. É. Quando ele chegou, 3 meses 3. depois, tinha perdido tudo, já estava péssimo. Aí ele falou assim, a visão do olho direito, que é a visão dominante dele, tinha piorado muito, ele estava com uma péssima sensibilidade ao contraste nos 2 olhos. E aí? A acuidade visual deve ser, não tem aí medida não, né? Mas já, ele notou que piorou, então piorou. Aí, nesse caso, ele já está com tacrolimus, já está com lubrificante, já está com tudo. Eu acho que seria interessante. Eu nunca sei quando é necessário, quando é necessário refazer um PTK novamente, colocar uma mitomicina a mais aí, não sei. Eu ficaria muito. Às vezes tem colega que tira o epitélio, não Uhum. faz ablação e aplica a mitomicina. É Só uma forma também de você tentar melhorar esse RAIS. É uma possibilidade. Mas o que, que foi feito? Coloquei para ele a possibilidade do PTK, não que eu quisesse fazer, mas para ele saber que existia solução. Isso. Esse paciente, gente, como é muito esclarecido, ele foi para a internet, ele já sabia mais de RAIS do que eu. Ele citava tudo quanto é trabalho, ele ficou realmente um expert, ficou igual a Silvia, um expert em RAIS. Continua aí. Eu mantive o Tracolimos, Uhum. evitava a radiação ultravioleta, mantive 2 gramas de vitamina C por dia, e ele continuava com a visão muito ruim, com a sensibilidade ao contraste muito ruim. Isso em outubro de 2018. Olha em 2019 como é que ele estava. E 3 meses depois, um ano após o PRK, relata piora da visão em ambos os olhos. Nesse período, você avalia também se tem melhora com a refração, passou um óculos, alguma Sim, coisa? sim. Tá. Uhum. Mas antes eu não passei, porque repare, ele estava plano em -1. Paciente com Isso. 38 anos não justificava passar óculos. Sim. Mas Então, olha como é que ele estava agora, com 1 ano após a cirurgia, em janeiro de 2019. Relata piora da visão em ambos os olhos, em uso ainda do tacrolimus com a vitamina C, e o teste de sensibilidade ainda com perdas difusas, tanto diurna quanto noturna, em ambos os olhos. O RAIS continua importante, 3 cruzes em ambos os olhos, com início de formação já das treliças. Treliça, gente, é um termo que eu inventei para esse RAIS. Uhum. Eu vou mostrar fotografias para você. Vocês já Tá. viram aquelas cadeirinhas de palhinha? De Que faz palha, o negócio? Vocês estão me vendo aí? Que faz aquelas coisas assim? Isso. Então, isso aí é treliça. Então, eu chamo de treliça. O RAIS, quando ele começa a fazer essa forma de treliça, é quando ele começa a querer melhorar. A fase final dele. Ou ele vai ficar daquele jeito, ou dali para frente ele melhora. Uhum. Se melhorar, ótimo. Se não melhorar, PTK. Tá. Então, a acuidade visual sem correção menor que 0,1. 0,1 em ambos os olhos. Conduta. Aí, nesse caso, já que ele está com esse aspecto em treliça, eu acho que faria um óculos por enquanto. Nem teste de lente de contato, não. Para avaliar a melhora e depois, se não melhorar, igual o senhor disse, avaliar um PTK. Tá. E continuar com tudo. Tacrolimus, Correto. lubrificante. Perfeito. Lembrando sempre o seguinte: paciente que opera, quando ele opera com o objetivo de ficar livre do óculos, tudo que você puder fazer para não voltar o óculos para esse paciente, para não gerar frustração adicional, é bem-vindo. Então, o que eu fiz? Eu fiz um teste de lente de contato, eu dei os testes para ele. Vai trabalhar com essa linha para ver se você fica bem dessa forma. E passei para ele uma lente de contato para ele ficar também com uma hipocorreção discreta no olho esquerdo, porque já estava com 39 anos. Ok? Ótimo. Continuar com a vitamina C. Eu mantive o Tracolimos mais. O Tracolimos, gente, é uma droga muito segura. Você pode usá-la durante anos. É muito segura. Diferente do corticoide. E isso 1 ano depois da cirurgia. Passei para ele, então, a lente de contato, e ele que estava com a visão menor do que 0,1 sem correção, ele estava agora com -3,5, -3, ele chegava a 0,4.
É uma visão boa? Não, não, 0,5, É, 0,6 mas com lente de contato. Observe que a lente de contato melhora a superfície ocular, ele ganhou até linha de visão, estava 0,6, 0,5, que já é uma uhum, visão muito razoável. O paciente consegue dirigir, ele já está tendo fazer. problema para dirigir, tá? Aham, tá. Nós Faz estamos falando atividade agora de mais janeiro de 2019. Já estamos com 2 anos agora, não 1 ano, mas 2 anos. Ele operou em 2017. Aqui é 2 anos pós-operatório. Imagina que você conduziu um paciente que operou para não usar óculos, 2 anos depois ele está com a visão pior do que ele tinha usando lente de contato. Você tem que ter muita persuasão, muita paciência para poder lidar com uma situação dessa. Vamos em frente. Aí, Continue. Nós em estamos agora em março de 2019. março de 2019, um ano e pouquinho, né, 1 ano e 3 meses após, em uso de lente de contato, com a visão razoável, e o teste de sensibilidade ao contraste ainda mostrando perdas difusas, tanto diurna e noturna. Isso que me deixava mais preocupado. 3 meses depois, já era para ter começado a A gente melhorar esperava que mais. melhorasse, né? Mas não estava melhorando. E aí, fazer o que com esse paciente? Aí, agora, eu iria para o PTK. Tá. Na verdade, eu não Lembrando que esse queria, não. paciente, gente, aí é o seguinte, lembrando o seguinte, nunca esqueçam, esse paciente hoje já é um paciente presbita e ele estava hemétrope no olho dominante, -1 no olho esquerdo, que é o não dominante. Um PTK no olho direito, que era o olho pior, certamente induzir nele uma hipermetropia. Hipermetropia, Tá bom? Então, você faria assim mesmo um PTK? Ah, já está com todas as outras. Já está feito tudo, né? A terapia está assim. Eu acho que eu tentaria o PTK. Tá. Ok. Eu não tentei o PTK, não propus o PTK. Porque um paciente já com 40 anos, se eu tornar esse paciente hipermétrope, além dos problemas que ele tem de qualidade de visão, ele ainda teria uma deficiência pior ainda para perto, o engenheiro. Então, quer dizer, poderia ser um problema muito mais sério para ele ainda, sabe? Então, eu optei por manter a lente de contato, ele continuava com a perda de sensibilidade ao contraste diurno e noturno, mantive a vitamina C, porque a vitamina C não tem efeito colateral, né? Via oral não tem. Mantive o lubrificante, cuidado, passei o óculos para ele usar em casa também. Tá. E seguiu a vida. Tá bom, aí chegou em junho de 2019. Continuei 1 ano e 9 meses após. Aí ele notou alguma melhora visual, usando as lentes sem queixas. A acuidade começou a melhorar com a lente, né? 0,8, tá? Melhorou do que estava com a lente. O Raze começou a ficar menos denso em ambos os olhos. O teste de sensibilidade ao contraste diurno e noturno, é esse agora, né? Que está aí especificado. Também teve melhor, no olho direito com perdas leves, Olha como é que estava aqui à direita embaixo, como é que está agora? Agora, melhora. Teve uma melhora significativa. O Raze estava menos... Aí eu fiz uma berrometria nele. A berrometria, gente, me ajuda a saber o grau de impacto que esse Raze tem na qualidade de visão. E realmente, com uma pupila de 3 milímetros, ele tinha o root mean square, ele tinha 1,3, 1,1 e isso aqui, as aberrações de baixa, alta 0,1 e 0,13. Ou seja, o problema dele era principalmente as aberrações de baixa ordem, eram muito mais altas. E tinha também um PSF alterado no olho direito. Então, ele continuava com uma má qualidade de visão, embora tivesse uma boa acuidade visual. Ele estava adotando alguma melhora, então estava mais tranquilo. Você faria alguma coisa diferente aí, ô Débora? Aí, nesse caso, aí não, que ele já está notando melhora visual e realmente teve uma melhora com a lente. Eu manteria tudo. Não sei se começaria com rêstasis, não. Rêstase, não. Eu peguei o seguinte, como ele estava melhorando, optei, então, por fazer isso que você sugeriu. Manteve a vitamina C, cuidados com sol e tudo. E ele, paciente, nessa altura do campeonato, ele já sabia tudo sobre Raze, ele saía realmente
evitava muito sol e tudo. Bom, e mantive os óculos, a lente de contato, isso já com 2 anos, em setembro de 2019. Aí relatou ainda alguma melhora visual, usando a lente sem queixas, as lentes -3,5 e -3, que eram desde o início Mas essa como é que o também. Reis faz uma regressão do efeito do Exmer, né? Sim. Isso é por E do o Reis, não é regressão, não é perda de efeito do Exmer. Aham, é do Reis mesmo. Teste de sensibilidade ao contraste diurno com melhora leve em olho direito e sensível em olho esquerdo, e o noturno com uma melhora discreta em ambos os olhos, com a acuidade se mantendo no 0,8. Então, com a lente de Exatamente. contato. Manter Maravilha. mesma coisa, né? O senhor Aham. colocou, discutindo sempre com o paciente a possibilidade de PTK se houver piora. É porque o paciente, numa altura dessa aí, 2 anos, ele já viu um monte de relato na literatura, ele já foi na internet, ele já sabe que tem PTK. Você tem que dizer para ele que você sabe tudo que existe. Não é que você vai Isso. fazer. Porque se você não fala na possibilidade do PTK, ele vai falar assim, poxa, esse médico não me indicou PTK, ele podia fazer um PTK. Aí eu Verdade. discuto com ele, mas falo com ele por que eu não vou fazer. Não é porque eu Ah, não sei, não é porque eu não conheço, nem porque eu não faço. isso. É porque não tem indicação para ele. Você dá segurança ao paciente. Uhum. Ok? Ótimo, E aí, o que ótimo. você faria, Débora? Manteria tudo. Voltava com Lubrificante. tracolimos, estava sem Ah, tracolimos, você mante- voltaria. man- Não sei se voltaria, não, porque ele está notando melhora e ele já estava sem. Exatamente, não vão mexer em nada, está melhorando. O paciente já estava com a visão de 0,8, notando que a visão estava melhorando, mantive, eu voltei com a vitamina C, porque tinha parado de tomar a vitamina C. Ele foi Ah, ler lá também, que excesso de vitamina C, veio me falar também isso. Bom, o certo é que mantive as man- lentes de contato, mantive os óculos, repeti depois a berrometria em julho de 2020. Julho de 2020, esse paciente estava com 3 anos, né? Quase 3 anos já de. Como é que é? Quase 3 anos já de PRK. Como é que ele está aí agora? Aí com a visão inalterada, a acuidade 0,8 com a lente, a refração, então, um pouco mais, né? 4,5 com 0,7 e 4 com 0,8. Teve até melhor a refração também. Na bio, Melhorou a refração. A visão é, estava até melhor, né? uhum, Estava se mantendo estável, pelo menos. Bom, e fui menos fazendo bem, todos os exames nele. Em julho de 2020, continuei. esse julho de 2020 que eu estava lendo. Aham, Ah, tá. refração e a Reise menos densa em ambos os olhos, o teste de sensibilidade diurno e noturno com algumas perdas difusas em ambos os olhos. Uhum. Manter a mesma coisa, né? E acompanhando, Ok. então. E aí Tá. você vai lembrar para de fenda. Eu peguei. Outra coisa que eu não falei com você. Toda vez que ele vinha, eu tirava uma foto e punha no celular dele, mandava para ele. Ele Ótimo. vê. Transparência, Teve né? melhora. Quer dizer, se eu Uhum. não podia ter transparência na cólica, pelo menos eu tinha transparência na minha conduta com ele. Mostrar que a E, gente não tem que esconder nada, não tem que enrolar. Teve um problema? Tem. Vou te ajudar a resolver esse problema. Você observa que o Reis estava persistente, olha aí, que encrenca. Mas como que mostra para ele que está havendo melhora? Se a acuidade visual está a mesma, se o Reis está o mesmo, faz a sensibilidade ao contraste. Você vai Axé. mostrar para ele que antes que ele tinha perda em todas as frequências, ele agora começou a ganhar sensibilidade ao contraste em praticamente todas as frequências, pelo menos de diurno. Sim, Noturno, o direito está muito ruim, mas o esquerdo também está melhorando. Então, isso dá para o paciente uma expectativa, uma esperança de que no final vai ser tudo bem. ótimo. Então, Débora, o que é que você observa? 3 anos, gente. Você sabe Nossa, lá o que é 3 anos depois de PRK? Um paciente que altamente diferenciado, que sim. compromete a visão dele, compromete a vida dele. Você tem que ter muito conhecimento para saber lidar com essa situação. Então, fala para nós o que nós aprendemos nesse caso. Então, A professor, só opção uma perguntinha. E Hum? nesse tempo ele jogou tênis com vocês? Não, quem julgava era o pai dele. Ah, o Toda pai dele. semana, é.
Porque senão Toda você ia semana o jogar pai dele tênis e me dar uma contava, bronca nele. ó, meu menino tá assim, tá deprimido, tá chateado, não sei o quê. Bom, segue o jogo. Vamos Pessoa, lá. nesses casos, como que você lida com o paciente assim, com relação, ele vai te perguntar por que aconteceu com ele, o que tem na córnea dele de diferente, em geral, na prática mesmo, o que você explica para ele, por que foi com ele? Explico para... Não, não é porque foi Você com ele. explica o RAISE, né? Sobre o Isso é, RAISE. claro, claro. Aham, Ó, sim, infelizmente, a sua ah, córnea reagiu de uma forma inesperada. Isso sim, não é ótimo. comum. Quantas Uhum, pessoas que você conhece, quantas pessoas que eu já operei que você conhece que não tiveram isso? Isso não é isso. da técnica, não é do cirurgião. Isso é uma resposta do Da indivíduo. própria, isso, tá. Certo? Não é pôr a culpa nele, não. É dizer Isso, para ele que isso é uma possibilidade descrita na literatura que, felizmente, é rara, mas que, hum, infelizmente, aconteceu com ele. Mas nós vamos tratar e, no final, vai estar tudo certo. ótimo, tá. Vamos lá. Então, a opção pelo PRK foi em função da segurança e tivemos uma péssima resposta ao laser. A boa acuidade visual sem correção no controle de 60 dias indica que o laser foi eficiente na correção da miopia. Então, não tem nada a ver com laser, é isso, igual o senhor disse. A incidência de RAIS é em torno do terceiro e quarto mês, e esse paciente se envolveu após o sexto mês. Desde o início da baixa visual, foi explicado o que é RAIS, as causas e os tratamentos. O paciente é muito esclarecido. Quando coloquei as possibilidades de PTK, deixei claro que haveria piora da visão, em especial para perto, que o senhor explicou também, né? O RAIS regrediu praticamente 50% da correção refrativa. Ele A tinha 7, ceratometria, estava com 3,5, né? uhum. A ceratometria e a paquimetria voltaram quase aos níveis pré-operatórios. A acuidade visual de 0,8 com a lente de contato tranquilizou o paciente, mas a possibilidade de PTK existe e será novamente colocada ao paciente quando não houver melhora visual. Oportunamente será feito um OCT para analisar o padrão epitelial e a profundidade desse RAIS. Em todas as consultas, faço fotos com o celular do Tá aí. paciente para que ele também avalie a melhora da resposta do RAIS. Apesar dessa grave complicação, a transparência, a tranquilidade, a segurança e a percepção de cuidado mantêm uma ótima relação médico-paciente, que é o mais difícil, né? Não é? É. Mas o caso continua. Então, vamos em frente. Nós estávamos em 2020, em Uhum. julho. Agora nós estamos em novembro de 2020. Novembro, isso. Observe a sensibilidade ao contraste. Olha aqui. Melhorou tudo. Olha como é que melhorou. Uhum. Tanto nosso olho direito melhorou bastante também, tanto noturno quanto diurno. Então, em Não novembro de é? 2020, notando alguma melhora da visão, com a lente menos 3,5, e J1, hipocorreção, né? Hipocorrigido, e menos 3, 0,7. No diurno, o olho direito borderline, olho esquerdo já normal, e o noturno com as perdas leves, difusas, exceto no sexto, aí, né? No sexto. CPG é o quê, doutor? Círculo por grau. Ah, tá. E no olho esquerdo, perdas difusas. E a bioformação, ainda a formação de treliças, né? Ok. Então, nesse caso, eu continuaria com lubrificante, evitar radiação, a vitamina C que tinha parado, manter a lente de contato, que esse paciente está bem com a lente. Ok, exatamente. E explicar o teste espectral contraste e demonstrar com otimismo a melhora do quadro. E Uhum. mandar ele voltar com 6 meses. Quando o paciente está tranquilo, está percebendo que está melhorando, evita ficar fazendo controle todo mês, porque estressa você e o paciente, né? Então, Isso mesmo. voltar com 6 meses para uma topografia e um teste espectral contraste. Reduzir o uso o uso do óculos, né? Quando estiver com a lente de contato, porque a lente de contato tem filtro ultravioleta. Ele estava usando o óculos de sol até dentro de casa, com medo de ter mais rays. Então, eu falei, não, quando você estiver com a lente, não tem necessidade de usar o óculos, porque a lente tem filtro ultravioleta. Tá Ok? ótimo. Uhum. Bom, Aí, então, já observe aí. lubrificante, nem nada mais, nem a vitamina, né? Isso, manter Uhum. o óculos, o leite de contato. Não, o lubrificante eu mantive. Eu nunca suspende Tá, o lubrificante, tá? Ali está errado. tá. O lubrificante Uhum. mantém. Olha aqui agora. Em 2020, olha o Reis aí, ó. Observe, gente, olha como é que o Reis vai formando umas treliças, ela vai ficando assim, grosseira.
Olha, observa assim, vai ficando um Reis grosseiro. Isso aqui são as treliças que vão formando. Isso em novembro de 2020. Observa quanta foto que eu tirei desse paciente e mostrando a melhora da sensibilidade ao contraste. Observa, vai ficando como se fosse uma escara, como se fosse essas treliças dão um aspecto muito feio na córnea, mas já indicam uma fase já final da evolução do Reis. Ali ou vai virar uma escara ou vai melhorar a transparência. Então, fui acompanhando esse paciente e a história continuava. Nós agora já estamos em 2021. 21, isso. A topografia dele continua bem estável, né? Porque quando você tem uma regressão de grau, gente, você tem que pensar em quê? Paciente com alta miopia. A regressão do grau? Quando o paciente tira o grau e volta o grau, você tem que pensar em quê? No alto míope? Principalmente no alto míope. Qual que é o grande risco que você tem na alta miopia quando você faz uma fotoablação? De ectasia? Ectasia, claro. Então, você tem que fazer uma topografia, não esquecer da topografia, para ver se essa córnea não está desenvolvendo ectasia. Sim. Então, essa miopia aqui era por causa do Reis, não por causa de uma ectasia. Isso. Então, você observa que a miopia estava se mantendo, 0,7, 0,9, melhora significativa do Reis. Olha a paquimetria do paciente. Como é que está bom? Olha como é que era antes. Será que tirou só 6 micra? 7 graus? Claro que não. Isso aqui é por causa da espessura do Reis. Do Reis, espessar a córnea, tá bom? Tá. Bom, então, e observa que ela está mais grossa no direito, porque o direito foi o olho que teve mais Reis. Isso. E aí? E a biomicroscopia com melhora significativa do Reis manteria a lente de contato. Falando de 4 anos pós-operatório, viu, gente? Manteria, paciente satisfeito com lente de contato e o óculos, manteria esse óculos e a lente, e o uso da lente. Ok. Então, aqui você observa como é que o Reis foi diminuindo a sua intensidade, mas é um Reis muito grave, né? Observe com a evolução como é que foi diminuindo. Olha como é que estava aqui. Olha como é que estava. E olha como é que está agora. Excelente. Excelente não, né? Mas considerando isso aqui, né? Olha aqui. Considerando isso aqui já está bem melhor. E aqui observa o direito e o esquerdo, né? O direito sempre pior. Mas a história continua. Nós agora estamos em dezembro de 2021. Usando lente de contato gelatinosa, ainda com a mesma refração. E a refração se mantém a mesma também, dinâmica. Na biomicroscopia, melhora significativa do Reis em ambos os olhos, uma paquimetria que se mantém boa. Manteria a topografia também, sem alteração. Agora é o seguinte, que tal o Reis praticamente desapareceu, mas ficou 3,5, 3,5. Não seria o caso de fazer um PRK, não? No olho dominante? Agora eu fico com medo. Não sei. E o paciente também nem cogitou. Ele estava tão satisfeito de voltar a enxergar que, evidentemente, eu também não pensaria em fazer um PRK ou um PTK. Nem Observe PTK. que interessante, olha aqui. PAC pré, 536, 530. PAC pós 3 anos. 4 anos, na verdade. 530 e 517. Topo pré, 43, 44, 43, 44. Voltou tudo ao que era, por causa do Reis. O Reis leva a uma regressão de efeito. Tá bom? Sim, sim. Consequência do Reis, então, aumento da paquimetria, regressão da ceratometria, perdendo o efeito laser. Então, continua só daqui para baixo, que as considerações anteriores você já leu. O Reis é a complicação mais comum após o PRK. Reis grave e persistente não é comum. Reis não ocorre por imprudência, negligência ou imperícia. Essa complicação está associada à exposição aos raios ultravioletas. A associação com queloide já foi muito valorizada na literatura. Se não for possível evitar a exposição aos raios ultravioleta, considerar fazer LASIK.
Se tiver que retratar, PTK, evite ablação com finalidade refrativa. Ótimo. Muito bem, gente. Aí então está aqui o início do RAISE com 6 meses na fase inicial. E agora, como é que ele está? 2 anos, 2 anos, não, 4 anos, né? Que isso aqui, essa 4 foto anos foi após isso. recente. Tem uns 4 anos já. Muito bem, gente. E a história continua. Esse paciente, você não pode dar alta para ele enquanto ele não estiver absolutamente tranquilo e satisfeito. É. Muito bem, gente. Esse aí foi, para mim, o pior caso de RAISE que eu tive em 40 anos de cirurgia refrativa. Nossa. E o pai dele, que joga tênis comigo, me dava notícia toda semana. Né? Eu não conseguia descansar uma semana sem ter notícia desse paciente, porque o pai dele me mantinha muito informado de todos os detalhes, não só para mim, como para todo mundo lá no tênis, né? Era muito agradável quando ele chegava lá. Bom, mas tudo bem. Faz parte. E aí? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma consideração? Arnaldo? Reinaldo, nada a acrescentar, Reinaldo. Eu faria exatamente o que você fez aí. Eu, pessoalmente, eu não tenho muita experiência. É aquilo que eu comentei com você. Eu tenho poucos casos de reis, sabe? E no momento, eu estou tratando um paciente que está melhorando e vou acrescentar algumas coisas aí da sua propedêutica e, oportunamente, eu vou te falar como é que está evoluindo esse caso aí. Ok? Ok. Gente, vou mostrar mais um caso para vocês aqui. É um caso também muito desafiador. Esse aqui, quem que vai apresentar esse caso para nós? Vamos convidar o doutor Giovanni. Giovanni, então, esse paciente aqui, 24 anos, veio para refrativa, -4, com um pouquinho de cilindro, uma boa topografia, ou melhor, uma boa paquimetria, mas esse caso aqui, gente, como ele evoluiu muito mal, eu tentei recuperar os dados do paciente, mas eu não consegui nenhuma topografia. Foi numa fase que a gente estava fazendo a transição para o prontuário eletrônico. E eu contratei uma firma para fazer a digitalização e, na verdade, eles comeram alguns exames lá e eu perdi os exames, na verdade. Eu ficava naquela expectativa que tudo tivesse sido digitalizado e não foi. Mas eu peguei o prontuário aqui que eu achei físico e realmente tinha lá -4, -0,75 a 15, -4, -1,25 a 150. E foi feito um PRK em 2008, a paquimetria está aqui, 563, 573. Deu para situar aí, apesar de não ter topografia, Giovanni? Deu sim, doutor Reinaldo. Então vamos lá. Então, agora um paciente com 24 anos, um grau, uma miopia média, uma ótima paquimetria, uma ótima ceratometria. Só tem uma coisa aí que eu acho que na época eu nem valorizei muito, hoje eu teria valorizado mais, mas depois a gente comenta. Então, esse paciente, olha o que aconteceu logo no pós-operatório imediato. A de contato terapêutica saiu logo no pós-operatório imediato e não foi esse recolocado. Paciente estava fora, em outra cidade, alguma coisa assim. O certo é que eu falei com ele, eu passei para ele um epitesão, epitegel, alguma coisa assim, e falei com ele, fica com o olho fechado até você voltar a Belo Horizonte, e não foi colocado uma lente de contato. Então, continua aí. Então, no 30º DPO, veio com queixa de embaçamento do olho esquerdo, a acuidade visual do olho direito estava 1, a acuidade visual do olho esquerdo, 0,3, sem correção. Biomicroscopia, um RAIS de 3 cruzes em 4, né? Isso no esquerdo, né? 3 no direito e 4 no esquerdo. 3 no direito e 4 no esquerdo, tá. Paquimetria, olha a topografia, Giovanni, olha que encrenca, olha essa topografia. A direita é maravilhosa, né? Olha a esquerda. Na esquerda parece ter uma alteração na parte inferior aí, né? Não sei se é uma simetria inferior aí, né? E preocuparia a gente, né? Olha essa diferença de curvatura inferior e superior. É grande, uma córnea muito grande. Muito irregular, né? Compatível com uma visão muito ruim, né? Certo. E aí, o que você faria? Deixa eu ver aqui, paquimetria no pós-operatório. Conduta, tá aqui, cross-link imediato, PTK, observação
e outra, né? É assim, igual você falou assim, não tinha topografia dele antes, mas não tinha nada Não assim, não tinha. tinha lá, mas não tinha nada, né? Inferior, assim. Eu imagino que a topografia fosse normal. Senão, não Uhum. teria operado. Não, com certeza. Crosslink imediato, PTK, observação e outra, né? Ele tem esse raise aí, né? Então, assim, inicialmente, iria acompanhar esse paciente, poderia prescrever um corticoide de baixa penetração para ele, a vitamina C também, né? Para ver se com esse raise aí melhoraria um pouco a cuidado. E comparem ele de perto, mesmo tendo essa simetria inferior aí, né? Você pensaria num crosslink imediato? Olha para você ver como é que tá. Ele tá aqui, ó. Tem Nessa parte simetria central, ele inferior, tá com isso. 50 de K máximo ali. Ah, tá bem alto, né? Oh, É, é uma possibilidade aí também, né? Assim, para tentar, assim, tem uma suspeita forte da ectasia inferior aí, para tentar estabilizar essa ectasia, né? você pensaria em fazer um crosslink? Eu esperaria um pouco. Certo. Até porque Eu um não sei. raise faz com que Um a raise. córnea fique muito irregular, né? A córnea 4 cruzes, Uhum, né? Bom, isso. Tentaria então melhorar realmente, esse né, raise não aí foi primeiro. feito o PTK, não foi Uhum. feito o crosslink. Então, 3 meses após, continua aí, Gil. Como é que tá? 3 meses após o PRK, a acuidade visual do olho direito estava 1, sem correção, do olho esquerdo 0,3. Na biomicroscopia, o olho direito tinha uma cruz, no olho esquerdo 3 cruzes. Aqui tem interrogado a formação de um leucoma no olho esquerdo, essa parte superior aí da córnea também, né? Também tem interrogando aí a parte do ectasia, que tem uma curvatura muito acentuada na parte inferior aí também, né? 55 agora. Tem quanto menos 3 meses, né? Eu acho que depois de 3 meses e tendo essa progressão aí, né? Acho que já seria se pensar um Olha como é que crosslink, né? tava. Olha como é que Piorou, tá. né? Agora Piorou a você repara o curvatura da seguinte, córnea. olha a ceratometria central, Gil. Deixa eu ver aqui. 30 dias, estava 41, 41, 44, Do 43. direito, né? Esquerdo, 44, 43. Tava 44, 43 também, mesma coisa, né? Não mudou nada a central. Uhum, uhum. Bom, Mas, então, qual que seria a conduta aí? Vamos pensar agora. Nós estamos com 3 meses pós-operatório. Olha que topografia bem suspeita, né? bem suspeita. O que, é que você faria? Aí tá aqui, crosslink imediato, assim, PTK mais mitomicina, Eu debridamento comentei com você mitomicina, que, às vezes, a gente pode fazer um debridamento. isso, Não é e um colocar PTK. PTK é uma mitomicina, né? foto terapêutica, né? Você Debridamento é quando você tira aquele epitélio e tira o aplica epitélio e aplica mitomicina, mitomicina, para né? evitar Isso. a hipercorreção. O que, é que você Uhum. faria? No anel olho esquerdo. Aqui interrogar, por exemplo, essa acuidade visual do olho esquerdo aqui, se está ruim mesmo, está ruim por causa do Reis também, e também interrogar se está formando, se está tendo uma ectasia inferior também, né? As duas coisas, né? Uma Poderia ser. possibilidade, né? Uhum. O que, é que você faria? Anel, crosslink, debridamento, PTK. Uhum. Aqui está em abril, aqui está em agosto. É o que 1 me mês e chama 3 atenção, meses. o que me chama atenção aqui é essa ceratometria mantendo aí, né? Mas é a parte inferior piorando, né? No olho esquerdo aí. Alguém quer ajudar o Giovanni aí? O que, é que vocês fariam com esse paciente? Eu não sei se mesmo, por exemplo, com essa reis intensa, essa reação inflamatória intensa aí, se teria indicação já, assim, tá piorando essa parte inferior, né? Mas já fazer um crosslink para tentar estabilizar isso aí, né? Você faria um crosslink? Alguém faria um crosslink aqui? Gente, todo mundo deve participar. Ajuda o Giovanni aí. Professor, minha dúvida é se essa irregularidade na topografia, né, por conta de um
uma alteração só do epitélio, se não seria mais por questão epitelial do que pelo resto da córnea. Perfeito. A gente tem que. Gente, toda córnea com raise, você tem uma irregularidade corneana. Então, você tem que avaliar com muito cuidado para você não criar um problema maior ainda. Você tem um problema ali que é o raise. O raise deforma a córnea, gera uma irregularidade. Então, enquanto você tiver esse raise, você tem que tomar muito cuidado. Agora, evidentemente que se esse paciente começa a ter uma alteração, observe que a ceratometria central dele é a mesma coisa, olha aqui, ó, 44, 95, 43. Se fosse uma ectasia, certamente esses níveis aumentariam, né? Entendeu? Então, a gente tem que considerar que essa irregularidade é devida ao raise, não por uma ectasia. Então, a conduta foi manter o Fluorate, porque esse raise estava recente, mantive o Acular LS, que é um anti-inflamatório não esteroide, lubrificante. E vocês observem que esse aqui, então, nós estamos agora aqui em abril de 2018, fevereiro de 2018, abril de 2018, 44 e 43, a mesma coisa, não mudou nada. Agora nós estamos falando de agosto. É agosto, 3 meses após a cirurgia. Olha a córnea toda irregular. Será que é uma ectasia? A ceratometria Raise no olho não tem esquerdo era 4 cruzes, era um raise absurdo. Observe que o olho direito, a córnea está legal, está normal. 41, 41, né? Uma córnea com a visão 1, sem correção. E o olho esquerdo, 0,5. Agora, estava 0,3. Agora 0,5. Fazer o que com esse paciente? Teve uma melhora da qualidade visual do paciente, né? Poderíamos tentar observar e manter a conduta. Se fosse uma mais um ectasia, tempo. gente, a tendência era só piorar, não era melhorar. Correto? A qualidade visual dele está piorando. Então, e a ceratometria também aumentando. Estaria aumentando a ceratometria, a visão estaria piorando. Como estava melhorando a ceratometria estável, tranquilizar o paciente, era o mais importante, gente, tranquilizar o paciente. Com 9 meses pós-operatório, o paciente já estava com 0,7 e não tinha refração, não tinha metropia. O raise do olho esquerdo já estava menos denso, o olho direito não tinha. Então, não tinha por que se pensar em ectasia, já que a ceratometria estava estável, a visão melhorando. Nenhuma ectasia vai melhorar a visão com o tempo, com a manutenção da ceratometria. Então, com 11 meses, observa que o paciente continuava com raise menos denso, a visão já estava com 0,9 de visão com menos 1. Isso com praticamente um ano pós-operatório. E observe como que a ceratometria central está se mantendo. Tá? Com 1 ano e meio, observe aí como é que está, Gil. 1 ano e meio, o olho direito estava plano, cuidado visual de 1, olho esquerdo menos 1, cuidado visual de 0,8, bem melhor, né? Biomicroscopia, o raise menos denso também. Aqui nas topografias também a gente está vendo que está mais ou menos mantendo. O olho esquerdo está 42, 44. Agora, tem uma coisa aqui, olha essas duas topografias. Tem alguma coisa que chama atenção? Olha essa aqui. Olha o direito e o esquerdo. Olha aqui, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo. O que chama atenção? Gente, olha desde lá de trás. Esse planamento superior também. Observe que esse paciente tem um encurvamento inferior, uma curvatura inferior que está se mantendo em ambos os olhos. Observe. Ou seja, essa córnea não é muito normal, não. Eu não achei a topografia, considerei que fosse normal, mas provavelmente essa córnea não era normal. O olho direito evoluiu bem, mas o esquerdo não evoluiu bem. Observe 1 ano e meio depois. Está ótimo, 1 ano, um sem correção. Mas ela não é uma córnea normal, não é aquela ablação bonita. Olha esse encurvamento inferior. Agora, por que será que deu isso?
Não foi um problema só do olho esquerdo com a do Reise. Agora já não tem mais Reise no olho direito. E, no entanto, a córnea tem esse encurvamento inferior, mas que não pega a área central, por isso que a visão é 1 sem correção. Aqui, a visão já começa a ficar próxima de 1, porque o encurvamento está fora dos 3 milímetros centrais. Nós usamos apenas os 3 milímetros centrais da córnea. Então, gente, eu resolvi fazer um ano e meio, como essa coisa continuava esquisita, eu falei assim, vamos fazer um pentacam. Aqui está um pentacam. Olha o pentacam do olho direito. Isso não é uma córnea normal. Olha aqui a ablação, olha aqui o encurvamento inferior. Certo, tinha um Seu direito, que é o olho inferior mesmo, normal. realmente. Observa, a córnea dá 40-40, 0,8 de astigmatismo. Os resultados refracional foi muito bom. Agora, olha o olho esquerdo. Os 3 milímetros centrais, a córnea está muito regular. 41,5, 43. Quer dizer, tem um pequeno cilindro que não aparece na refração, mas tem um encurvamento inferior Alteração muito inferior, né? acentuado, né? Então, é lógico que depois de uma fotoablação, todos os índices do pentacam vão estar alterados. Não dá para você avaliar isso aqui. Mas aí foi feito, observe como é que está aqui quando você reduz a espessura central, você altera tudo, a arte máxima, a curva de progressão, mas isso pela fotoablação. Observe que, olha o laudo que veio do pentacam. Tudo alterado. Já tinha operado também. Porque nessa época a gente pediu o pentacam fora, porque a gente não tinha pentacam na ocularia, a gente usava o Orbiscan. Certo. Então, aqui o colega que fez o exame considerou o risco de uma ectasia. Olha aqui, se o quadro mostrar progressivo com aspecto sugerindo ectasia, esse olho deve ser candidato a um crosslink com tal, riboflavina, etc, etc, etc. Vamos em frente. 2 anos depois, esse paciente estava com 1 e 1 com -1 no olho esquerdo. Olha que topografia horrorosa. E o Reise menos denso. Olha o que o Reise faz numa córnea, gente. 3 anos, o paciente estava com plano e 0,7 sem correção e 1 com -0,5. Tinha um pequeno cilindro aqui que ele não aceitava, estava fora da área central, isso já com 3 anos de pós-operatório. Vocês observem, gente, que eu não dou alta para esse paciente, o negócio não está evoluindo bem, eu quero acompanhar esse paciente, eu quero saber o que aconteceu com ele. Dá trabalho? Dá trabalho. Quer fazer a refrativa? Não tenha preguiça. 4 anos depois, esse paciente estava muito satisfeito. 0,8 mal sem correção, não melhora com correção, e 1. Olha que topografia horrorosa. Se um outro colega menos experiente pega uma topografia dessa, vai falar assim, você está com ceratocone do olho esquerdo, o médico que operou causou noção ceratocone. O paciente volta com a faca nos dentes, te criando um problema danado. Então, mantenha esse paciente por perto. Agora, eu fiquei preocupado, porque assim, tanto lubrificante, não coçar os olhos, porque eu falei assim, poxa, será que é uma ectasia? Olha aqui a paquimetria. 492. 492 e 527 no olho esquerdo, que era o olho com risco de ectasia. 5 anos do pós-operatório. Olha lá. Estou falando agora de 2016. Eu tive esse paciente com 10 anos, 2018. Olha lá. Olha essa córnea aqui, se isso aqui é normal. Realmente. Reise residual no olho esquerdo, mas a topografia está alterada. E está alterada agora não é por causa do Reise, é porque essa topografia já era uma topografia alterada. Observe agora, 2019, 11 anos, o paciente está com 35 anos. Olha aqui a topografia, a área central dele, olha que beleza. Por isso que ele tem uma visão muito boa. 0,8 sem correção e 0,9 sem correção. Porque essa área de encurvamento que sugere uma ectasia provavelmente já existia antes da cirurgia. Agora é o seguinte, esse paciente teve agora em 2019, preocupado com outras coisas, está com diabético e tal, ele para fazer fundo de olho. Plano 0,9, plano 0,8. Pequeno Reise residual. Olha aqui. E vamos encontrar a parte central, muito boa,
Então, está se mantendo a topografia, 42, 44, 42, 44, 40, 42, 40, 42, tudo estável. E 2021, eu nem Sem sei queixas, quantos né? anos. Olha aqui, está se mantendo estável. 38 ali, né? 109, traços de Reis, rotina anual, Uhum. controle, não coçar os olhos e tal. Vamos lá, Giovanni. Então, olha a refração que ele tinha antes. O que, que eu comento com vocês sobre astigmatismo oblíquo? É normal um cilindro a menos 150, a extra 150? Hum. De Você tem que jeito ficar, nenhum. A tem que ficar 15, esperto tudo com bem. isso, né? Né? Então, vamos lá. Fatores para manter a boa relação médico-paciente quando há algum imprevisto. A ectasia pós-PRK é rara e não imediata. 30º Esse DPO. paciente teve essa alteração, gente, com 30 dias. Isso me deu a segurança que isso não era uma ectasia. A ectasia pós-PRK é tardia. E a ectasia ocorre em pós-PRK em 3% das ectasias. 97% ocorrem em LASIK. O trauma pela perda da lente de contato terapêutica pode liberar citocinas do epitélio, responsável pelo RASE. Que foi o que aconteceu com esse paciente. Se lembram? Lá atrás que ele perdeu essa lente de Lembro. contato e deu essa confusão toda? Oriente o paciente a dormir com a concha protetora até a remoção da lente de contato terapêutica e não tocar os olhos operados. O uso de lubrificante frequente evita a saída da lente de contato terapêutica. Seja transparente com o paciente e os familiares. Explique o que ocorreu de forma clara. Dê assistência e esteja disponível para tirar dúvidas. Mantenha a tranquilidade do paciente também e seja otimista. Seja solidário com a frustração do paciente. E se o paciente quiser procurar outra opinião, pergunte se quer alguma indicação e, nestes casos, indique 2 colegas experientes. Compartilhe com o paciente casos semelhantes que evoluíram bem, em grande maioria. Demonstre satisfação com cada melhora, por menor que seja. Em hipótese alguma, cite que essa complicação está no consentimento informado, livre e esclarecido. Nunca fale isso. Você virar para o paciente e falar o seguinte: não, mas quando você assinou o seu consentimento informado, falava lá que podia ter RASE. É como se você estivesse tirando de você a sua responsabilidade. Nunca faça isso. Mantenha controle periódico e frequente até que o paciente esteja seguro. O eixo oblíquo do olho esquerdo nos leva a acreditar que a topografia não fosse tão normal. É isso aí. Você lembra que eu não achei a topografia? Mas o eixo era 150, gente. Um eixo 150 é um eixo fisiológico. Então é possível que essa topografia não fosse tão santa assim, que tivesse alguma irregularidade e que eu não valorizei na época. Estou falando de 2008. O fato da visão melhorar com o tempo é compatível com RASE, não ectasia. E se fosse indicado PTK, não trate a refração que apareceu após o RASE. A propósito, né, todas essas considerações valem para qualquer complicação. Bom, gente, eram esses casos que eu queria trazer para vocês.